No exemplo anterior, nós vimos um caso onde a corrente era distribuída uniformemente dentro do fio condutor e essa característica, então, da distribuição de corrente, da densidade de corrente no interior do fio, fazia com que o campo magnético crescesse linearmente até a borda do fio e depois decaísse. Esse caso da corrente distribuída uniformemente é o que ocorre quando nós temos uma corrente constante. Tá? O caso que eu vou trazer agora é um exemplo, talvez pouco realista, né? Ele não é tão... Seria um caso difícil de acontecer na prática, porque nós temos que atender certas condições também, né, da condução de corrente dentro do condutor, mas serve como um exemplo de cálculo e acredito bem interessante. Ao invés de considerarmos uma distribuição de corrente uniforme, vamos considerar uma distribuição de corrente variável no interior do condutor. Então, dado um condutor, mesmo condutor, raio A, o que acontece se nós temos uma distribuição de corrente, por exemplo, com, aqui eu vou colocar uma densidade de corrente como sendo um alfa, que eu não sei qual o valor, mas enfim, é uma constante, que multiplica ρ na direção AZ. Quais as consequências disso? Bom, quando ρ é igual a zero, densidade de corrente é zero. Quando ρ é igual a densidade de corrente vai ser um valor máximo. Então é como se aqui dentro do condutor nós tivéssemos algo mais ou menos assim. Densidades de corrente maiores quando nos aproximamos da borda, densidade de corrente menor quando nos aproximamos aqui do centro. Né? Então, dado um J com essa distribuição, e claro, uma corrente total, mais uma vez I, que nós podemos inclusive achar a relação do alfa com o I, qual é o valor do campo magnético para regiões internas ao condutor e regiões externas ao condutor? Então, para ρ menor do que A e ρ maior do que A. Então, vamos lá. Para ρ menor do que A, o procedimento é o mesmo. Nós, conhecendo com antecedência a direção da corrente e a direção do campo magnético, nós traçamos um caminho amperiano para ρ menor do que A e calculamos a lei de Ampère, isolando o termo de campo magnético e rearranjando os termos de forma a calcularmos qual o valor do campo. Eu não vou repetir aqui todo o passo a passo, já vou direto para a lei de Ampère. A lei de Ampère diz o quê? Que a integral de caminho fechado de H escalar dl é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Qual a corrente total envolvida pelo caminho nesse caso? Dado um raio menor do que A, a corrente total envolvida é a corrente que passa nessa região. Que valor ela tem? Temos que calcular. Nós só sabemos qual o valor da corrente total. A corrente que passa aqui dentro, nós só temos a informação da densidade de corrente em ampere por metro quadrado. Então, do lado direito, nós temos que calcular a integral de superfície aberta de J escalar ds. Do lado esquerdo, H escalar dl vai resultar em Hφ 2π vezes ρ. Então, 2π do resultado da integral e ρ que sai lá do elemento dl aqui. Do lado direito, nós temos que calcular essa integral de 0 a 2π, de 0 a ρ, alfa, ρ, direção AZ, ρ de ρ, de φ, direção AZ. Então aqui é o ds e aqui é o j. Esse alfa nós ainda não sabemos, depois podemos inclusive calcular esse valor com conhecimento da corrente total.
Dado um i conhecido, podemos chegar no valor do alfa. Por enquanto, Hφ ρ 2π igual. Alfa é constante. Então, alfa pode ser integral. Aqui sobra uma integral de 0 a 2π, de 0 a ρ. Fica ρ ao quadrado de ρ de φ. Qual o resultado disso? Isso aqui é alfa. Ρ ao cubo sobre 3, de 0 a ρ, e φ, de 0 a 2π. Então, H, vou colocar aqui, Hφ, ρ vezes 2π, o maior trabalho nós temos do lado direito, né? Temos então alfa, ρ ao cubo sobre 3, vezes 2π. Os termos 2π se cancelam, esse ρ cancela aqui, sobra um ρ ao quadrado. Então, daqui nós podemos já escrever que H no interior do condutor é alfa ρ ao quadrado sobre 3 direção a φ. Então esse é o valor do campo no interior do fio. O campo cresce ao quadrado. Por quê? Porque a densidade de corrente cresce linearmente. Então vejam essa relação bem interessante. Antes tínhamos um valor constante na densidade de corrente que implicava em um crescimento linear do campo. Aqui o crescimento é linear da densidade de corrente e o crescimento quadrático do campo no interior do fio. E fora do condutor, para ρ maior do que A, se nós temos o valor da corrente, não precisamos nem calcular nada. Por quê? Porque a integral, aplicando a lei de Ampère, a integral de caminho fechado de H escalar de L é igual à corrente total envolvida pelo caminho fechado. Se nós traçarmos agora uma curva amperiana em torno ou num raio ρ maior do que A, a curva amperiana vai, por maior que ela seja, depois que o raio for maior do que A corrente não aumenta mais, a corrente é I. Então, isso aqui é igual a I. Não tem mais aumento da corrente. E com isso, então, vocês já conhecem a expressão do campo magnético, que é corrente sobre 2πρ direção a φ. Então, isso dá um resultado que é igual ao dos casos anteriores com fio, tanto filamentar quanto fio com distribuição de corrente uniforme. Uma vez conhecida a corrente total, vocês têm condições então de calcular o campo magnético. Ele decresce 1 sobre ρ longe do fio. Mas qual é a relação entre a corrente total e a densidade de corrente? Esse alfa ainda não ficou muito esclarecido, né? Então vamos fazer aqui uma análise de como podemos relacionar essas duas grandezas. A corrente total é a integral de J escalar de S ao longo, então, de toda a superfície. Se considerarmos o raio igual a A, nós temos a corrente total que passa aqui dentro. Então, quem é J? J é alfa ρ a Z. Foi definido lá no início do problema. Produto escalar ρ de φ a Z. Quais são os limites de integração? Se nós considerarmos toda a seção transversal do fio, ρ vai de 0 até A e φ vai de 0 até 2π. Então aqui a corrente vai ser o quê? Alfa pode sair da integral ρ ao quadrado
de Rho, de Φ, com Rho variando de 0 até A e Φ variando de 0 a 2π. Então aqui vai ficar alfa Rho ao cubo sobre 3, de 0 até A. Agora nós estamos calculando a corrente total, vezes Φ de 0 a 2π. Então daqui nós temos o seguinte, que a corrente total é igual a alfa A ao cubo sobre 3 vezes 2π. E assim então nós conseguimos calcular quem é o valor do alfa. Alfa é 3 vezes a corrente sobre 2π A ao cubo. Tá? Então, se vocês quiserem voltar na expressão do campo magnético no interior do condutor, basta substituir alfa aqui nessa expressão. Então, para Rho menor do que A, o campo magnético tem valor 3 vezes a corrente sobre 2π A ao cubo. Simplesmente copiei a expressão de alfa e agora multiplica Rho ao quadrado dividido por 3. Rho ao quadrado dividido por 3. Direção a φ. Então aqui mais uma simplificação. Vocês conseguem então chegar no valor em função da corrente total. Corrente sobre 2πA ao cubo. Isso é constante. E aqui então permanece a relação do quadrado do raio aparecendo aqui. Tá? Isso nos gera então um gráfico da intensidade do campo magnético em função da distância do fio. Então, até raio A, nós temos um crescimento do módulo do campo magnético. E esse crescimento é exponencial, ele é quadrático. Então, isso aqui é corrente sobre 2π A ao cubo, vezes Rho ao quadrado. Qual o valor máximo? O valor máximo ocorre quando Rho é igual a A. O Rho é igual a A, então fica corrente sobre 2πA. Então, o valor máximo aqui é corrente sobre 2πA. E, mais uma vez, o decréscimo já conhecido, que é corrente sobre 2π Rho. Então, fora do fio, o campo decresce numa proporção 1 sobre Rho dentro do fio, devido a essa distribuição de corrente aqui, esse alfa Rho a Z, nós temos então esse crescimento quadrático aqui do campo. Tá? Isso dá uma ideia então de como o campo se comporta na região interna. Se vocês quiserem verificar mais uma vez qual é o rotacional dH, basta calcular isso aqui, vocês têm que recair naquela situação anterior. Né? Tem que recair então, vocês vão ter que chegar aqui dentro do condutor, J vai ser alfa vezes Rho, então 3 corrente sobre 2πA ao cubo, vezes Rho, na direção AZ. Então, dentro do condutor, vocês terão isso como resultado do rotacional de H. Calculando o rotacional em coordenadas cilíndricas dessa expressão, tem que chegar nesse valor. Calculando o rotacional em coordenadas cilíndricas do campo magnético fora do fio, o valor tem que ser 0. Então, também uma maneira de conferir se essa resposta está correta. Podemos fazer esse cálculo. Não é muito complicado, basta utilizarmos a expressão do rotacional do campo magnético em coordenadas
cilíndricas. Então aqui fica a ρ que multiplica a φ, a z, derivadas parciais com relação a ρ, φ e z, componentes do campo. Nesse caso, corrente sobre 2πa ao cubo, na direção, multiplicando ρ ao quadrado na direção a φ. Então aqui fica corrente sobre 2π ao cubo e aqui um ρ ao quadrado. Falta multiplicar o ρ da expressão do rotacional. Podemos esquecer esse ρ. Então aqui vai ficar um ρ ao cubo. Vou estender as duas colunas para facilitar o cálculo desse determinante. E agora sim, rotacional de H igual a 1 sobre ρ, que multiplica 0, 0, derivada parcial com relação a ρ, corrente sobre 2π a ao cubo, ρ ao cubo. Direção a z. Menos, calculando a derivada no outro sentido, derivada parcial com relação a z, corrente sobre 2π ao cubo, multiplicando aqui ρ ao cubo, direção a ρ. Então essa derivada aqui é zero, e essa outra derivada é uma derivada com relação a ρ. Então, rotacional de H é 1 sobre ρ, que multiplica o que é constante, corrente sobre 2πa ao cubo. Aqui a derivada de ρ ao cubo com relação a ρ é 3ρ ao quadrado. Então, esse ρ do denominador cancela com esse. E o resultado é corrente, 3 vezes a corrente sobre 2πa ao cubo, que multiplica ρ. Que é exatamente esse resultado aqui. 3 corrente, 2πa ao cubo, que multiplica... Faltou a direção, né? Esqueci aqui o vetor unitário, direção a z. Então, com isso, nós conferimos o resultado. Dentro do condutor, rotacional de H é 3 corrente total sobre 2πa ao cubo, ρ, direção a z, que na verdade é o nosso alfa ρ a z, que é igual a j. Então, conferimos o nosso resultado usando a definição da lei de Ampère. Então, para correntes distribuídas de maneira não uniforme, aplicamos o mesmo procedimento e chegamos a um cálculo de campo magnético tanto dentro quanto fora do condutor.